pessoal, estamos de volta aqui com o nosso explicador virtual. Como prometido, eu sempre dou uma dica aqui ou ali de melhorar os seus estudos. Deixa eu falar uma coisa para vocês aqui, que eu usei durante a minha vida e uso até hoje e tem dado muito certo. Pessoal, imagine que você vai para um concurso público ou você vai fazer a sua prova de escola aí e você tem o conhecimento para executar aquela prova. A prova nada mais é do que você provar para o professor, para uma junta examinadora, que você sabe o que ele está perguntando. Então o professor vai te dando aula, você pega livro, vai para a internet e tal, coloca tudo dentro da tua cabeça, que eu vou chamar de mochila. Você pega o conhecimento e joga dentro da mochila. Aquele conhecimento está todo dentro da tua mochila, mas chega na hora da prova e pergunta lá, o que é isso daqui? Você pega a tua mochila e vira de cabeça para baixo, cai tudo no chão. Esse aqui é um grande problema, pessoal. Você não pode jogar e cair tudo no chão. Quando alguém te perguntar alguma coisa, você vai ter que abrir a sua mochila, meter a mão lá dentro e tirar o conhecimento específico do que você quer, de forma bem organizada. E como é, professor, que se organiza isso? Se organiza pegando cada matéria e colocando uma do lado da outra, fazendo um link entre uma e outra. Vai chegar a hora da prova, você vai direitinho lá, pegar a tua matéria interessante e colocar no papel. Pega outra e coloca no papel. Organização é o nome disso, tá, pessoal? E isso só se consegue você indo e voltando a cada matéria. Vai um pouquinho mais para trás, pega a matéria atual, vai um pouquinho mais para trás. Tranquilo, pessoal? Vamos nessa, vamos dar prosseguimento. Pessoal, ainda sobre o tema trabalho, a gente fala sempre de trabalho formal, de trabalho informal, e agora nós vamos falar de um trabalho chamado de trabalho ilegal. Trabalho ilegal, que na minha opinião é muito pouco noticiado na televisão, mas que acontece todos os dias durante o ano inteiro, que é o trabalho ilegal, e nós vamos conhecer mais ou menos como é que ele funciona e principalmente como ele se esconde, tá bom? O trabalho ilegal, ele se esconde. Vamos nessa. Tá lá, pessoal. Tema recorrente em provas escolares de concurso público, o trabalho ilegal, que apresenta várias facetas, está sempre em evidência. Geralmente os países elaboram leis que servem como uma forma de proteção e disciplina para os trabalhadores. Estas leis apresentam os limites de cada uma das partes, dos trabalhadores e dos patrões. Como funciona isso, gente? O trabalhador ele vai vender a sua mão de obra, né? O trabalhador vai vender lá o seu conhecimento, alguma coisa assim, mas deve haver uma regra. Essa regra é uma regra que fica entre eu, trabalhador, e o meu patrão. Essa regra a gente vai chamar de uma lei. É uma lei que me protege de que o patrão não venha e que a gente chama no jargão de monte em cima do meu trabalho. E existe também as leis que protegem o patrão de que o trabalhador não faça o que ele quer. Ou seja, que ele não apareça no trabalho a hora que ele quer, que ele não falte, que ele saia antes da hora, que ele deixe de cumprir com as suas tarefas. Então, de um lado existe o trabalhador, de outro existe o empregador. E nesse meio existe uma lei. A lei, ela coloca os parâmetros, ela fala, olha, isso, o trabalhador, isso pode. Empregador, isso pode. Trabalhador, isso não pode. Patrão, isso não pode. Então assim vai. Essa lei, ela está no meio. No Brasil, a gente tem alguns dispositivos de proteção. Um dispositivo é a nossa Constituição brasileira, que é a nossa carta maior, né? A Constituição, ela rege em várias partes da Constituição, não só no artigo 5º, mas em várias partes a proteção ao trabalho. Então ele vai lá e fala que o cara é garantido de não poder ser demitido de forma irregular, não ter redutibilidade salarial, ele não pode trabalhar em local insalubre sem receber uma taxa, e por aí vai. Então a Constituição já protege o cara. Mas ainda vem algumas outras leis. Eu vou falar sobre a CLT, que é a Consolidação das Leis Trabalhistas. Você pega a CLT, pessoal, a CLT ela tende a regulamentar já aquilo que a Constituição deu como título. A Constituição falou, olha, não pode. Aí vem a CLT e explica, não pode desse jeito, desse jeito e desse jeito. Então a CLT ela é uma explicação do que a Constituição estava prevendo como título. Tranquilo, pessoal? Uma coisa tem que ficar claro.
o trabalho ilegal no Brasil ele não acontece por falta de lei. As leis estão aí para proibir o trabalho ilegal, o trabalho infantil. O trabalho infantil é a coisa que mais acontece aí. O trabalho infantil ele é ilegal. A partir dos 16 anos o cara vai trabalhar como aprendiz e tal. Mas antes dos 16 anos o cara não pode trabalhar. Ah, eu vou ajudar a minha família. Você vai ajudar a sua família? Ok, ajuda a sua família. Mas sabe que está ilegal. Ah, eu vou dar emprego para aquele garotinho de 12 anos para ele carregar papel de um lado para o outro na minha loja. Você está querendo o quê? Você está querendo ajudar ele? É uma situação. Mas é ilegal. Porque a lei, que é aquele meio de campo entre o trabalhador e o patrão, ela proíbe que haja contato entre patrão e trabalhador menor de idade. Então isso aí não pode acontecer. Ah, professor, mas eu vejo sempre na minha rua isso acontecer. Eu vejo na Índia, no Paquistão, na Indonésia isso acontecer. São situações que não podem entrar como regra. A regra é menor de idade não pode trabalhar. Tranquilo, pessoal? Então tá aqui o exemplo aqui, ó. A CLT, a Constituição aqui, né? Tá um desenho aqui bonitão para a gente poder entender isso daqui melhor. Vamos nessa. O que ocorre após isso é um flagrante desrespeito às normas previamente estabelecidas, como horas de trabalho excessivas, trabalhos degradantes ou insalubres, de alto risco ou simplesmente trabalhos sem a devida remuneração ou sem remuneração nenhuma. Pessoal, está aqui montado um cardápio da desgraça do trabalhador. Desrespeito, horas trabalhadas acima do contratado, falta de segurança, degradante. Todo isso daqui é um cardápio, é uma receita de bolo de como você esculhambar um trabalhador. E preste atenção se isso daqui não acontece direto no nosso país. O salário é baixo demais, o cara trabalha além do que deveria, ele trabalha num perigo. Lembre aí no seu bairro aí, aquela obra que está acontecendo aí na sua rua, dá uma olhada se não tem um trabalhador pendurado aí em algum lugar, pintando alguma coisa, agarrado na porta, pintando aquele negócio ali, sem ter um cinto de segurança. É um flagrante de respeito às normas trabalhistas. Vê aquela o pessoal chama de auxiliar do lar, ou empregada, seja lá o que for, que ela limpa a janela daquele prédio lá no 10º andar, segurando no vidro com um paninho. É um desrespeito à lei trabalhista. Ah, mas ela fez isso, mas o responsável é o patrão. O patrão que tem que dar o equipamento de segurança para ela, tinha que estar amarrada, tinha que estar de capacete, tinha que estar de luva, e isso não acontece. Até mesmo aquele colega que está varrendo a rua, que a gente chama de gari. O gari que está varrendo a rua deveria estar com uma máscara por causa da poeira. E isso não acontece, gente, de forma nenhuma. Então, essas atitudes são de respeito. E aqui eu guardei para o final, aqui, sem a devida remuneração ou sem remuneração nenhuma. Ah, professor, isso não acontece nesse ano que a gente está. Acontece? Claro que acontece. Existem trabalhadores que têm uma remuneração tão baixa, que elas não equivalem a nada. Ela não equivale, não dá para ele pagar até mesmo a própria condução. Então, o trabalhador que recebe pouco dinheiro ou dinheiro nenhum, ele é o que a gente chama de escravo ou análogo de escravo. Vamos entender isso melhor. Tá aqui, ó. Quanto menos eu pago para o meu trabalhador, tá aqui o trabalhador. Quanto menos eu pago para o meu trabalhador, maior será o meu lucro. Tá aqui, tá bem exemplificado isso daqui. Então, ele prefere aumentar os lucros dele às custas da desgraça profissional do trabalhador dele. Tá lá. Pronto, está aí. Algumas das facetas do trabalho ilegal. Cabe nos alertar que a questão salarial está no topo dos absurdos. São aquelas últimas que eu falei, né? O termo condição análoga de escravo, condições análogas de escravo, preste bem atenção que isso aqui pode aparecer em prova, tá? Deve ser guardado que é o nome mais moderno da antiga escravidão, sendo diferente apenas no ponto em que o trabalhador até tem um salário, mas nunca pega o dinheiro por dever até a comida que come. No fim do mês, não pode deixar o local de trabalho por questão da dívida. É assim, imagina que o cara tem uma fazenda e essa fazenda corta cana. Ok, pessoal? A fazenda está cortando cana lá.
O cara, ele dá até uma casa pro trabalhador. Dá até uma casa. Ele dá a comida, ele dá a bota, ele dá o facão, ele dá a roupa, ele dá o óculos de proteção. Mas ele não está dando, ele está vendendo para o trabalhador. Então o trabalhador está lá, ralando coco lá no sol quente, cortando cana, dando o jeito dele lá. No final do mês, na hora de receber o salário, o cara não vai entregar o salário para ele, porque ele deve tudo aquilo que o patrão deveria ter dado para ele. A bota, a roupa, o óculos, o capacete, o facão, a água, a comida e a moradia. Tudo isso está na conta dele para ser pago. E o cara fala assim, pô, mas cadê meu dinheiro? O trabalhador fala, mas cadê meu dinheiro? Seu dinheiro está para pagar, você vai ter que pagar o equipamento que você está usando. Ora, gente, quem tinha que ter dado o equipamento é o patrão. Ah, mas eu não tenho dinheiro, eu não posso, eu preciso desse dinheiro. Então vamos fazer o seguinte, você não pode sair da fazenda enquanto você não pagar. Qual a diferença disso para a escravidão? Nenhuma. Essa é a escravidão moderna que a gente conhece. O cara, ele olha, antigamente, o escravo ele não nem olhava o dinheiro. Hoje ele olha o dinheiro e ir embora. Com uma asinha e ir embora. Porque ele está devendo ao patrão, que é um absurdo. Então, condição análoga a de escravo é o que mais se pede por aí, principalmente em concurso público. Tá, pessoal? Isso acontece muito. Tá lá, ó. Coisa bem comum de acontecer, a carvoaria, que a gente vai falar mais para frente aqui. E tá aqui um agente da Polícia Federal, ó, chegando numa região onde os trabalhadores estavam numa condição análoga de escravo. Eles não podiam sair daqui, fracos e tal. Olha as condições de vida deles, ó, dormindo nas redes, tudo aberto. Imagina o frio, a quantidade de mosquito que tem numa região dessa. Legal, pessoal? Atualmente, o governo brasileiro tem agido de forma mais contundente, principalmente na região norte e nordeste, em carvoarias e madeireiras, libertando aqueles que devem aos seus patrões. Botei entre aspas, né, gente? Devem aos seus patrões. Não deve nada, né? Quem tinha que dar isso daí é o patrão. Condição análoga de escravo, tem que estar bem explicado isso, que eu acho que eu falei bastante. E tá aqui, ó, carvoaria e madeireira. São os dois ramos de trabalho que mais colocam análogos a escravo nisso daí. Tá bom, pessoal? Um abraço a todos e até a próxima aula.